Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Computação Descomplicada e hoje falaremos sobre a memória RAM, tá? Bom, o que é a memória RAM? A memória RAM ela é uma tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no celular, no PC, no notebook e diferente da memória do HD, a RAM não são armazenados conteúdos permanentemente, tá? O componente responsável pela leitura dos conteúdos, quando requeridos, né, eles são permanentemente, ou seja, de forma não sequencial. Por isso que a nomenclatura em inglês, né, da memória RAM é Random Access Memory, né, ou memória de acesso aleatório, para uma tradução mais livre. Bom, para simplificar a lógica por trás assim, dessa função, a gente pode dizer que da memória RAM é possível fazer uma analogia assim, tipo uma mesa de estudos, tá? Por exemplo, você tem cadernos, livros, um material ali necessário, né, para você realizar ali seus deveres, suas tarefas e tudo. Aí, caneta, lápis, borracha, tudo mais. Esses materiais eles seriam os arquivos, tá? Enquanto que a memória RAM seria a mesa, digamos assim, né? Ou seja, onde tudo está ali para ajudar você a efetuar o seu trabalho, tá? Então, assim, a memória RAM ela pode ser entendida como um espaço temporário de trabalho, né? Após aquela tarefa que você realizou, esses arquivos, né, o seu material de estudo, né, o lápis, a caneta, o caderno e tudo mais, eles são retirados, né, da memória e mantidos no HD, tá? Se você salvar, vai para o HD, que é como se fosse um armário, né? Você fez tudo aquilo ali, depois pegou tudo e guardou no armário, tá? Então o HD seria o armário, a memória RAM seria então a sua mesa para você estudar. Bom, e como é que a memória RAM ela funciona? Bom, assim como a sua mesa de estudos, quanto maior, né, a sua memória RAM, maior capacidade de trabalho você vai ter, né? A capacidade da mesa é medida em área, né, digamos assim, ou seja, quanto maior a área da sua mesa, né, quanto maior a área da sua mesa, mais coisas vão caber, mais livros, mais cadernos, mais papéis, né, lápis, caneta, borracha, essas coisas todas. Para você executar o seu trabalho. Aí a memória RAM ela já é medida pelo fluxo de bits que são suportados nas operações, né? Se vocês verem ali o nosso vídeo que fala do computador máquina matemática, você vai ver então o que são esses bits, né? Ali a questão dos zeros e uns. Então, assim, para você acessar uma grande quantidade de memória, né, no HD de uma só vez, como são muitos programas atuais exigem, é necessário assim uma grande quantidade de memória RAM, né? São estes, portanto, medidos hoje em megabytes, gigabytes, né, que aparece ali nas configurações. A memória RAM ela é um chip que é bem parecido, né, com o microprocessador, né, que é composto ali por milhares de transistores, capacitores. O capacitor ele é uma peça capaz de armazenar elétrons, tá? Quando ele tá carregado, o sistema ele faz uma leitura com base ali no famoso código binário, né, que são os zeros e uns. Cada leitura dessa, no caso um zero que significa um bit de informação, um significa outro bit de informação, essa leitura é feita de forma muito rápida, são milésimos de segundos, né? São muitos milésimos de segundo mesmo.
É assim que a memória RAM processa todas as ações executadas ali pelo usuário. É, e, bom, e essa questão de o que considerar quando você for escolher uma memória RAM, né? Quando você comprar uma memória RAM, você tem que ficar atento na questão das características, né, desse componente. A memória RAM ela é um chip, né, como eu falei, e tem ali a questão dos capacitores, né? Além dos transistores, tem os capacitores. E o capacitor ele é uma peça que ela é capaz de armazenar, né, essa questão dos elétrons ali e tudo. E é, bom, a memória RAM ela trabalha com esses processos aí, né? E uma característica assim que influencia na capacidade de processamento da memória RAM são a questão da largura e a velocidade de barramento, né? Isso aí é importante. E esse barramento ali, digamos que seja um conjunto de fios ali que é responsável por manter assim, a conexão da memória RAM com os outros componentes. E a largura dela nos diz assim que o número de bits que podem ser enviados, né, até a CPU, né, até o processador, simultaneamente, né? Ou seja, quanto maior a largura, maior a velocidade e maior número de coisas são enviadas, né? Digamos que esse grupo de bits aí pode ser enviado de vários e vários a cada milésimo de segundo. Então a memória ela se comunica, né, com a CPU nessa questão da troca de dados e ela completa assim o que se conhece como um ciclo de barramento, né, digamos assim. Esse período ele nos apresenta assim o desempenho, né, da memória, que pode ser de 100 MHz, né, 32 bits, por exemplo. Isso significa o quê? Que essa memória é capaz de enviar 32 bits de dados, né, ao processador 100 milhões de vezes por segundo. Tá? É isso aí que vai significar essa questão dos 100 MHz. Bom, aí, no entanto, existe assim um efeito, né, chamado de latência, que, digamos assim, que atrasa, né, a questão da taxa de transferência de dados de forma significativa, quando se envia, no caso, os primeiros bits. Bom, aí, quando você compra uma memória RAM, você fica percebendo bem essa questão, né, da transferência, né? Digamos assim que não adianta você comprar uma memória com uma frequência alta e a frequência do sistema ser menor, né? Digamos assim que a taxa do sistema ele vai limitar a memória RAM. Então tem que ficar bem atento com essa questão da taxa do sistema para que seja compatível com a memória RAM. Aí, digamos que se você tem um sistema que roda 100 MHz 32 bits, você tem que comprar uma memória RAM que tenha os mesmos aspectos. Por quê? Porque digamos que a CPU não vai dar conta dos processos de dados com a mesma velocidade que estão sendo enviados, né? Então, isso explica a questão da presença da memória nos processadores mais modernos. Por exemplo, tem a memória cache, né, que armazena os dados mais acessados ali, que digamos que encurta esse processo e acelera, né, a leitura dos dados. A memória cache ela vai ajudar bastante aí. Bom, e com relação à questão de desempenho, né, muitos sistemas eles não têm a memória necessária, né, para executar certos aplicativos, né? Tipo jogos, programas mais pesados, para quem trabalha, por exemplo, com edição de foto, né? Com edição de vídeo, tudo isso aí vai pesar na hora de você comprar então a tua memória RAM.
Dá para dizer assim que um dos motivos, né, para isso, digamos que é a baixa quantidade de memória RAM. Se você tem uma baixa quantidade de memória RAM, não vai rodar bem seus aplicativos, os teus jogos, né? E o número de informações que esse tipo de programa exige, né, que sejam acessadas ali ao mesmo tempo, no caso do HD, ele não vai ser suportado pela configuração, né? Aí o sistema acaba ficando mais lento, aí trava, então são uma série de coisas que podem acontecer. Bom, e a gente pode ali também ressaltar que há muitos outros fatores, né, que podem implicar nessa velocidade. No caso, tem a velocidade do processador, tem a questão da placa-mãe, que eles têm suas próprias memórias, né? Que no caso também tem a questão da memória cache. A gente pode falar de memória cache em outro momento, a gente pode falar também de processador, placa-mãe. Vamos fazer um vídeo para cada peça dessa, explicando melhor assim, o seu funcionamento. Aí pergunto assim, tá, e o que é DRAM? Bom, digamos que tem dois tipos básicos ali de memória RAM, né? O mais barato e mais comum deles é a DRAM, né? Que é uma memória dinâmica de acesso aleatório, né? Bom, nesse tipo de memória, um transistor e o capacitor, eles se unem para formar uma célula de memória que vai ser responsável ali por um bit de dados, né? Enquanto o capacitor ele conserva, né, o bit de informação, o transistor ele vai agir como um controle, né, que vai permitir ali um chip de um capacitor mudar o estado, por exemplo. Então a DRAM ela costuma ser uma memória um pouco mais lenta, digamos assim, pois ela passa por um processo aí de refrescamento dos dados, né, o que leva tempo, né, e deixa a memória um pouco mais lenta. Bom, e a SRAM? A SRAM ele é um tipo de memória estática, né, de acesso aleatório que possui a questão de um circuito que é conhecido como flip-flop, né? Ele contém de 4 a 6 transistores, né, a fios. E, bom, a vantagem dessa memória desse tipo de memória é que não tem necessidade de ser refrescado, né? Então, sendo assim, é mais rápida a questão mais rápida do que a DRAM, né? Bom, aí, no entanto, ela ocupa também mais espaço, né, digamos assim, um chip do que a célula da memória dinâmica, por exemplo. Isso acaba resultando assim numa menor quantidade de memória que se pode ter, né, por chip, trazendo então que a SRAM um componente acaba sendo mais caro, né, por causa disso. Tem a questão da Dual Channel, né, que Dual Channel a gente sabe, né, que as peças do computador elas vão evoluindo, né, a cada ano que passa as peças vão ficando melhores, mais rápidas e até, na maioria das vezes, mais baratas. Então, as memórias também elas vêm evoluindo bastante, né, muito e agregando assim cada vez mais funcionalidades ali para aplicar suas capacidades, né? Então a Dual Channel no caso é um desses exemplos. A característica a possibilidade do chipset no caso, ele tipo um processador, né, de se comunicarem ali, digamos que por duas vias, né, ao mesmo tempo, como se fosse uma pista ali de mão dupla, né. Então o resultado digamos assim, que ele fornece o dobro, né, de largura de dados de barramento. E a DDR, né? Bom, a DDR vem de Double Data Rate, né? Tipo assim, taxa dupla de transferência.
ela é mais assim para a lista dos aperfeiçoamentos, né, na engenharia da memória RAM, digamos assim. Essa funcionalidade ela possibilita a transferência de dois dados simultaneamente, tá? Bom, aí já me perguntaram uma vez com relação a módulo de memória. Bom, o módulo de memória, ele é um aspecto assim importante, né, da memória RAM, né, em que é preciso assim você ter uma atenção melhor, digamos assim. Principalmente quando for adquirir, né, alguma coisa nova, porque o módulo ele é o formato dos conectores, né, da placa, da memória, e isso acontece assim porque as placas-mãe elas devem ter uma compatibilidade, né, com esse conector de memória. Aí, assim, os modelos assim, né, para desktop, né, que ficaram mais conhecidos, né, são o SIM, né, que vem de Single Inline Memory, é, 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 o DIMM, né, que vem Dual Inline Memory Module, o RIM, com dois M, tá, não é o nosso RIM, que vem de Rumble Inline Memory Module, né? E já o modelo, o SODIMM, ele é mais voltado para notebook, né? Ele serve para notebook, né? Então são assim essas memórias, né? Elas que se diferenciam ali essencialmente nos modos como elas organizam, né? Os pinos, nos conectores e nessa transmissão de dados, né? Cada uma com a sua especificidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e posteriormente mais e mais vídeos vão sendo feitos aí para melhorar aí o conhecimento de vocês com relação à computação. Então, um abraço e até a próxima.